salsicha, bacon, presunto. Você sabia que alguns alimentos que fazem parte do dia a dia de muita gente podem ser os principais causadores de câncer? Dentre eles, o mais prejudicial é a carne processada. Isso porque, para aumentar o tempo de validade, ela passa por tratamentos químicos que não trazem nenhum tipo de benefício à saúde. Segundo a OMS, os alimentos embutidos foram classificados como causadores do desenvolvimento de câncer e as carnes vermelhas como prováveis carcinogênicos. Essa associação foi feita principalmente para câncer coloretal, mas também para câncer de pâncreas e próstata. Para chegar a essa conclusão, mais de 800 estudos foram avaliados pela organização. Não é uma novidade que as carnes processadas e a carne vermelha estão na berlinda como precursores do câncer. Esses estudos já vêm sendo feitos há algum tempo. Ele voltou à tona agora num novo formato, mas que a OMS já tinha alertado, o INCA também, que esses tipos de produtos eles são precursores do câncer. A notícia, divulgada em todas as mídias, impactou as pessoas de várias formas. Assustou, né, na verdade, porque eu acho que a gente não tinha tanto conhecimento em relação a isso, mas deu uma assustada grande, assim, apesar que eu não faço muito consumo dessas carnes e tudo mais, mas assustou bastante. Em casa a gente já não é de comer assim, né? Porque a minha filha ela gosta mais de grão de bico, lentilha, então eu já não gosto mesmo de enlatado, sabe? Essas carnes processadas eu já não gosto mesmo. Olha, eu acredito assim, para quem come como alimento todo dia, realmente pode fazer mal, né? Mas agora, se você come um cachorro quente, hot dog de vez em quando, eu acho que qualquer alimento hoje em dia pode trazer algum dano. A informação caiu como uma bomba sobre a mesa do consumidor. Isso porque as carnes processadas e os produtos embutidos, como a linguiça, a salsicha e o bacon, estão presentes em quase todos os pratos da culinária brasileira. Mas o relatório é duro com esses produtos e classifica esses alimentos dentro do grupo de substâncias mais perigosas para a saúde. Junto com as carnes processadas estão o tabaco, o amianto e a fumaça de diesel, que possuem evidências de ligação ao câncer. Já a carne vermelha está no grupo 2A, junto com glifosato, ingrediente ativo em muitos pesticidas. O processamento de carnes tem sua origem bem antes da prática da refrigeração e começou na salga e defumação dos alimentos. O principal objetivo desses processos era o de conservar a carne por um período mais longo para garantir o consumo em períodos de escassez de alimentos. O processamento de carnes é feito a partir de produtos frescos que foram alterados de seu estado original. O produto é submetido a uma ou mais fases de transformação ou elaboração, o que muda a aparência, a textura e o sabor. Ele ainda recebe conservantes como nitrito e nitrato, além de grande quantidade de sódio. Esses componentes aumentam a vida de prateleira do produto, mas é a praticidade de usar num lanche rápido ou numa refeição que faz desse alimento muito procurado. Só que a classificação da OMS não intimidou os consumidores. Por enquanto está tranquilo. Não teve, a procura ainda continua sendo grande. Então, para nós, o volume de venda continua o mesmo, a compra também. Inclusive, a gente não sentiu diferença nenhuma. E, inclusive, o cliente que está acostumado a comprar sempre tem vindo procurando, não tem problema nenhum. Eu não me senti muito impactada porque não tenho costume de consumir ela diariamente. E o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. Vamos às notícias. Com as chuvas, os reservatórios do país estão em condições melhores e, por isso, a Agência Nacional de Energia Elétrica informou que neste mês de fevereiro será mantida a bandeira tarifária verde. Não terá cobrança extra dos consumidores. O Senado deve definir nesta quarta quem irá suceder Renan Calheiros na presidência da Casa nos próximos 2 anos. Até o momento, existem apenas 2 candidatos, Eunício Oliveira e José Medeiros. O novo presidente comandará orçamento de mais de 4 bilhões. Este foi o Giro News e daqui a pouco eu volto com outras informações da nossa região. Até lá! Você já ouviu falar em fitoterapia? Esse termo é usado quando se faz uso das plantas na cura de doenças. Hoje recebemos o engenheiro agrônomo Marcos Furlan, que vai esclarecer sobre essa maneira de tratamento. Acompanhe.
Hoje nós vamos falar sobre plantas que curam, né? E que realmente transformam o processo de tratamento de algumas doenças no BBB, bom, bonito e barato, porque há quem use inclusive essas plantas para efeito decorativo em suas casas. Estamos recebendo aqui o Dr. Marcos Furlan, que é engenheiro agrônomo. Tudo bem? Tudo bem. Satisfação tudo bem. enorme tê-lo conosco. Trouxe aqui um arsenal de plantinhas, né, doutor? Trouxe algumas, né, doutor? Algumas, né? E muita gente, ao ouvir falar em fitoterapia, faz logo ligação com poções de chás que são extraídos das plantas, mas necessariamente a fitoterapia se resume em chás? Não, a fitoterapia é um termo oficial, né? Ele foi oficializado, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde na década de 70 do século passado. Então, a fitoterapia é quando utiliza uma planta, parte da planta, ou um remédio derivado, único e exclusivamente de planta, para tratamento de uma doença. Então, a fitoterapia é quando se utiliza planta para tratar a doença. O pessoal às vezes confunde com homeopatia. Uhum. E tem pessoas que têm um pouco de preconceito em relação isso aqui, vou tomar um chá desse aqui, vou macerar essa planta, boldo, né, por exemplo. Aqui nós temos uma espécie de boldo nacional, né, digamos assim. Porque o boldo, o senhor estava me dizendo que o boldo bom mesmo é o que vem lá do Chile, né? E aí as pessoas ficam, mas esquecem que até as drogas alopáticas, né, muitas vezes decorrem dessas plantas que são colocadas como princípios ativos e são lá dinamizadas, né, para chegar a uma potencialidade mais forte do que o simples chá ou a simples mastigado de determinadas plantas. Tem algumas considerações que são importantes, né? Existe hoje alguns países, como a Alemanha, que quase um quarto ou praticamente um quarto dos produtos que são utilizados na saúde são derivados de plantas, né? Esse é um dado importante. Os Estados Unidos também tem uma prescrição muito frequente de planta como medicamento. Existe até uma flexibilização do órgão que regulariza nos Estados Unidos para facilitar a utilização de plantas. E muitos remédios, medicamentos eficazes no tratamento de leucemia infantil e outros cânceres são à base de planta, né? O único medicamento que hoje se utiliza no tratamento de leucemia infantil é a base de uma planta que, inclusive, ela ocorre nos jardins. E outra coisa que é importante, o que acontece às vezes é o início, a base, a informação da planta, né? O famoso ácido acetil salicílico, do AAS, é derivado de uma planta lá da antiguidade que chamava chorão. Então, só para facilitar a comercialização, a empresa, né, pegou o princípio ativo, transformou quimicamente e conseguiu, de forma sintética, descobrir. Então, muitos medicamentos que fazem sucesso, eles foram originados de informações à base de planta. Mas também hoje tem essa questão de um crescimento de cerca de 10% a 14% por ano no aumento do consumo de plantas medicinais como medicamento para tratamento de doenças. Eu tenho uma impressão, né, de que muita coisa que se relaciona ao preconceito também está por trás aí a indústria farmacêutica, que tem interesse de vender o produto dela, né? E aí desqualifica um tanto esse tipo de emprego para a cura, que vem lá dos nossos pajés, né, daqueles que não tinham conhecimento escolar, mas tinham o conhecimento da escola da vida, aplicando e curando através desses princípios. Né? Inclusive, o Brasil tem uma grande qualidade, que a gente é originado de várias etnias, de várias origens. Nós temos um conhecimento muito grande europeu, nós temos muito grande afrodescendente, né, dos afrodescendentes que trouxeram para a gente. Os orientais hoje contribuem com uma informação muito grande. Então, o Brasil, além de ter uma das maiores biodiversidades do mundo, né, em termos de potencial de plantas, também abriga um potencial muito grande de conhecimento que você junta. Então, você vai no bairro da Liberdade de São Paulo, você tem várias informações sobre a utilização de plantas em medicamento e plantas originadas da Ásia. Você vai em algumas outras regiões, quilombolas, quilombos, você tem informações que vieram da África. Então, o Brasil tem esse ganho muito importante. Com relação também a essa biodiversidade que o senhor estava falando, quando a gente vai ver,
já tem plantinha nossa que está registrada na patente lá do outro país, né? Que está só observando as nossas... Hoje é proibido. O que acontece muito, que também é complicado, nós, por exemplo, exportamos jaborandi e compramos o princípio ativo. Né? Então, uma empresa detém a patente de produzir a pilocarpina, que é do jaborandi. Então, nós vendemos barato o jaborandi, entre aspas, até correndo risco de extinção, e compramos caro o medicamento. E existe também algumas pessoas que ficam no exterior observando nossas pesquisas e patenteiam a forma de produção do medicamento. Então, existe uma planta famosa nossa, que é a espinheira santa, que é comprovada cientificamente no tratamento de gastrite, que a metodologia de uso mais eficaz é patenteada por um país no exterior. Então, se patenteia a forma de uso, a forma de manipulação. É proibido hoje a patente do produto vegetal. Eu vou, inclusive, lhe pedir para aprofundar um pouco mais essa história do uso da maconha para cura, ou pelo menos para aliviar, né, sintomas de epilepsias e outras doenças. Está muito em voga atualmente, né? E vamos tratar desse assunto aí, de outras coisas importantes da nossa biodiversidade. Já, já. Comércio de construção civil encerra 2016 com forte queda. No próximo bloco, voltamos já.